dia, seja bem-vindo, novembro. Que bom estar mais um dia com você, aí de qualquer cantinho do nosso Brasil. Começamos agora o programa RF com você para todo o país e o tema de hoje é reforma trabalhista, que começa a vigorar a partir deste mês de novembro, inclusive. E já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste. Isso mesmo, vai em frente à TV agora, faz o clique comigo aqui, você vai aparecer para todo o Brasil e você sabe, né? Eu amo esse momento, não esquece do seu nome e cidade, ok? Lembrando que estamos ao vivo, né? E seguimos assim até a 1h da tarde. Tem muito programa pela frente. E eu já quero convidar você também para curtir a nossa página do Facebook. Já está aqui, olha só. Basta curtir. Curtindo todo dia, tem publicação nova para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. /Rede Família Oficial. Coloca também o nosso WhatsApp. Quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o dia, o assunto do dia, a reforma trabalhista, pode nos mandar. O WhatsApp já está na tela, 19 97102 4854. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. As mudanças causadas pela reforma trabalhista. Quais setores serão beneficiados e quais serão prejudicados? Você vai conhecer uma empresa que, apesar da reforma, criou novas regras para funcionárias que são mães. Elas podem levar os filhos ao trabalho. No estúdio, um especialista vai esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Em nosso quadro especial, você vai aprender a fazer um penteado usando a trança que está super em alta. E tem ainda as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando e com muita coisa boa nesse dia 1º de novembro desta quarta-feira. Mas antes, vamos ver como está o clima em várias partes do país. Afinal, amanhã, feriadão prolongado, hein? Já está na tela Limeira, sol entre nuvens, mínima de 14, máxima de 27 graus. Em Campinas, mesmo clima, olha, sol entre nuvens, mínima de 13, máxima de 24 graus. Em Ourinhos também, São Paulo, mínima de 14, máxima de 28 graus. Agora sim, as principais notícias do dia. Apesar dos ânimos exaltados, os motoristas do transporte por aplicativos comemoraram a decisão do Senado sobre a regulamentação da função. Os taxistas não gostaram nada da medida. A esplanada dos ministérios foi tomada por motoristas de aplicativos de um lado e taxistas de outro. Um dos taxistas foi preso por desacato. Houve confusão e até confronto. Dentro do Senado, o tema também deixou os ânimos exaltados. Esse trabalho tem que ser feito de uma certa regra. Sim, não existe uma coisa regra, de uma multinacional claro, entrar no Brasil e fazer o que bem entende. Mas o senhor acabou de dizer aqui na entrevista, no seu depoimento, que a Uber não quer regulamentação, que nós não queremos sim. Os senadores discutiram uma proposta que já foi aprovada pela Câmara e que estabelece que o transporte pelos aplicativos deve atender a uma série de exigências. O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, foi escolhido o relator do projeto. Foram aprovadas 3 emendas. A que retira a obrigatoriedade da placa vermelha, o motorista não precisa ser o proprietário do veículo e os municípios ficarão responsáveis pela fiscalização. Depois do resultado, os representantes dos aplicativos comemoraram. Mas os taxistas revidaram. Bom, e a polícia identificou um grupo responsável pelo tráfico internacional de drogas. O número de apreensões tem crescido. A frase é repetida pelos agentes da Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, todos os dias. Desta vez, um casal foi preso. Os brasileiros de 24 anos desembarcaram de um avião vindo de Portugal. Eles disseram que foram impedidos de entrar no país europeu e voltaram. O cachorro farejador apontou a suspeita e os policiais encontraram a cocaína no fundo falso de 2 malas. Segundo a Polícia Federal, metade da droga encontrada é despachada por malas e a outra metade costuma estar ou em bagagens de mão ou ainda presa aos corpos dos criminosos.
O número de apreensões neste ano, no aeroporto mais movimentado do Brasil, já é maior que o mesmo período do ano passado. Até outubro, cerca de 1,5 toneladas de droga. Em 2016, neste mesmo intervalo, foram encontrados 1.482 quilos da droga. A polícia acredita que o aumento tem a ver com investimentos na fiscalização. Mais de 250 pessoas foram presas, média de quase uma por dia. O tráfico internacional também está no mar. O Porto de Santos é usado como saída de drogas. Cerca de 80 pessoas foram presas em uma mega operação no litoral no mês passado. Até o DEA, que é a Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Drogas, ajudou. Segundo os policiais, nesse período, o grupo foi responsável por traficar mais de 6 toneladas de cocaína pura para a Europa. O Porto de Santos seria o principal local de saída. Só no ano passado, aqui, foram apreendidas 10 toneladas. E nas estradas, foram quase 40 toneladas em 2016. E traficantes atacaram um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro em represália a uma grande apreensão de drogas. A equipe de reportagem ficou no meio do fogo cruzado. No pátio do batalhão, nossa equipe registrava a grande apreensão de drogas feita pela Polícia Militar quando começou o ataque. No chão, a câmera continua gravando. Veja de outro ângulo. Em meio ao desespero, nossa equipe e PMs tentam se proteger atrás dos veículos estacionados no pátio. Não havia para onde correr. Os policiais perguntam se estamos bem. Até que começa um novo ataque. E eles conseguem ver de onde os tiros partiram. Ele tá na rua ali, ó. Ele tá na rua, ele tá na CT. Os policiais do BOP e BAC avançam em direção à comunidade contra os bandidos. Ai, vamos lá, gente. Eles também. Olha, muitos tiros sendo disparados. Neste momento, a equipe do BOP vai avançar. Os criminosos fizeram disparos aqui para dentro do batalhão. O ataque ao batalhão seria uma represália de bandidos por conta do prejuízo que o tráfico teve com a apreensão de quase 1 tonelada de drogas. Eles vão passando de mão em mão tabletes de drogas, tabletes de cocaína, de maconha, tem pasta base, tem o entorpecente já preparado para venda que foi apreendido. Durante a operação do COI, 3 pessoas foram baleadas. Esse vídeo mostra o socorro de moradores às vítimas. Um deles, ainda não identificado, morreu. Os outros permanecem internados. E uma criança de 2 anos morreu após ser atropelada no litoral de São Paulo. O motorista fugiu do local. O vidro do carro importado ficou destruído. O motorista fugiu do local do acidente. A velocidade máxima permitida na avenida é de 50 km por hora. Mas testemunhas disseram que o carro estava em alta velocidade. Enzo Siqueira completaria 3 anos no próximo domingo. Ele estava com a tia, Isabel Cristina, de 18 anos. Quando ela estava vindo, já próximo ao canteiro, na hora que ela estava chegando, felizmente o cara pegou ela, arremessou muito longe, ela e o menino. Enzo recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, mas já chegou sem vida ao hospital. Fica a dor, fica o lamento, fica a tristeza de ter perdido uma criança do bairro super querida, a tia que cuida, a mãe trabalhando, o pai trabalhando. Diariamente, mães que moram nessa comunidade de Santos, no litoral de São Paulo, se arriscam para pegar os filhos que chegam da escola. O ônibus escolar sempre deixa as crianças do outro lado da avenida. A faixa de pedestres mais próxima está a 200 metros de distância. E a polícia prendeu um estelionatário acusado de aplicar golpes em empresários. Você vai ver agora como ele agia. Uma casa luxuosa em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Foi aí que a polícia prendeu Oséias Oliveira de Abreu, de 43 anos. Ele é acusado de aplicar golpes em empresários. O estelionatário foi citado em pelo menos 40 boletins de ocorrência. Ele era investigado desde 2012. Com ele foi apreendida esta pedra.
e uma nota fiscal no valor de R$8 milhões. Oséias é sócio de mais de 10 empresas, todas registradas em endereços falsos. 2 mulheres que trabalhavam com ele também estão sendo investigadas. E a partir de agora, o motorista que receber uma multa vai poder checar pela internet quem foi o agente que aplicou a multa. A medida gerou polêmica, claro, pela possibilidade de retaliações. Com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o motorista vai poder consultar na internet o código e o nome do agente que registrou a infração. As informações vão estar disponíveis nos sites dos órgãos de trânsito. É excelente a gente saber quem está multando, porque se está errado, a gente pode entrar com recurso não só quanto o órgão, quanto a pessoa também. Para mim não muda nada, eu gostaria sempre de saber exatamente o motivo da multa. Isso sim, mas não o nome. Só no ano passado, de acordo com o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, foram registrados 22 milhões de infrações em todo o país. A maioria por motivos como excesso de velocidade, estacionamento irregular, avanço de sinal vermelho e desrespeito ao corredor de ônibus. A identificação do nome de quem aplicou a multa é para trazer mais transparência ao processo de defesa dos motoristas. Ainda que seja uma infração, ele tem o direito de recorrer, caso ele não a reconheça, e esta informação vai constar no ato que ele vai recorrer daquilo. A decisão deixou os sindicatos que representam a categoria preocupados. Para eles, a medida só vai aumentar a agressão e a perseguição contra os agentes. De janeiro a setembro deste ano, 56 agentes foram agredidos durante o horário de trabalho na capital paulista. A partir do momento que tiver o nome, dele vinculado ao registro, ele pode ser localizado nas redes sociais e até mesmo no cruzamento de dados, achar o endereço desse agente. Os agentes de São Paulo já estudam entrar na justiça para impedir que a resolução continue valendo no estado. A categoria, ela realmente está esperando por isso, Eles querem simplesmente serem protegidos. Antes, esse pedido de informação se dava por um processo um pouco mais burocratizado. E agora você tem um procedimento nacional. Agora, a reação das pessoas certamente não vai ser mudada por conta dessa resolução. Bom, agora um dado preocupante. Tem aumentado o número de casos de sífilis no país. Diante disso, uma campanha foi criada para conscientizar as pessoas. É neste ônibus parado no centro de Porto Alegre que os testes são feitos. Basta uma picada no dedo para coletar o sangue. O resultado sai em 30 minutos. Em apenas um dia, mais de 1.200 pessoas fizeram o exame. 20% estavam com sífilis. Ela apresenta algumas lesões, que são de difícil reconhecimento, são lesões que não doem, que não coçam, e que vão e voltam, pelo fato de não doer e não coçar, muitas vezes passa desapercebido. Porto Alegre está entre as cidades com maior índice de sífilis no país. Enquanto no Brasil são registrados 14 casos a cada 100 mil habitantes, na capital gaúcha são 120 a cada 100 mil pessoas. Se a doença é diagnosticada, o paciente já recebe a primeira dose do antibiótico para iniciar o tratamento. A sífilis é uma doença que tem cura, E ela vai ser prescrito conforme a avaliação médica, Então pode ser uma dose, pode ser 3 doses e ainda a gente encaminha os exames para acompanhamento dessa doença. Bom, agora vamos para o campo para mostrar que a dificuldade de transporte dos rebanhos mudou até a raça dos bois mais comuns. O gado pantaneiro, por exemplo, está em processo de extinção. O som do berrante chama para perto a boiada. Este rebanho é da raça pantaneira. Gado de características marcantes, pernas mais curtas, chifres longos e compridos. De origem europeia, os animais chegaram ao Brasil ainda durante a colonização. Eram mais de 3 milhões de cabeças 100 anos atrás. Hoje, restam poucos para trazer de volta ao passado. Seu Camilo se recorda do tempo em que esses animais eram maioria por aqui. Na região da Inhacolândia mesmo era o gado que predominava, era esse gado aí, rústico, pesado. Marcos é um apaixonado pela raça. Ele percorre as áreas alagadas do Pantanal
na tentativa de mapear os animais que, ao longo do tempo, foram sendo substituídos por outras raças. O motivo, a dificuldade no transporte do rebanho. Só existia duas formas de você poder retirar o gado daqui do Pantanal. Ou era por sistema de comitiva, em que o gado era transportado por sistema de marcha, e nesse sentido as pernas curtas, né, e a não adaptabilidade a caminhadas de longas distâncias faziam com que eles chegassem mais feios, podemos dizer assim, e devido aos chifres grandes, cabiam menos animais dentro dos contêineres de transporte que naquela época se transportava o gado vivo. Segundo os pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, existem hoje no Brasil apenas 500 animais da raça pantaneira e a maior parte está aqui, neste setor do campus da universidade. O objetivo é o estudo e a ampliação genética da raça, já que o gado pantaneiro está ameaçado de extinção. O material coletado no campo vem para este laboratório, que se transformou num banco genético. Mais de 90 embriões da raça pantaneira já foram produzidos e congelados para a inseminação artificial. Algumas gestações já tiveram resultados positivos. Nasceram há poucos dias 4 bezerrinhos, de uma linhagem genética 100% preservada. Para a pesquisadora que ajudou a produzir os embriões em laboratório, ver os filhotes bonitos e saudáveis no campo é uma bela recompensa. Estamos ainda motivados e buscando cada vez mais novas alternativas, né? Para que a gente possa levar essa genética onde a gente acha que ela merece chegar, né? Essas foram as principais notícias do dia. Já comentou nas redes sociais da Rede Família? Ainda não? Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Bom, vamos lá então. No Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela. É facebook.com/redefamiliaoficial. Abra aí no seu aplicativo para curtir a nossa página. Basta clicar em curtir. Curtindo, todo dia tem postagem nova para você, inclusive do RF com você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender, viu? Eu já curti a página e você ainda não, né? No Instagram, eu amo o Instagram, é @canal Rede Família, nos segue lá também, eu já estou seguindo. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você mandar algum comentário, alguma pergunta, postar alguma foto aqui, assistindo o RF com você, não esquece de colocar na legenda essa hashtag, ok? Se você quiser me mandar uma foto, como você já sabe, pode mandar pelo WhatsApp 19971024854. Nunca esqueça do seu nome e da sua cidade. Estou esperando a sua participação. Bom, a partir do dia 11 de novembro entra em vigor as novas regras da lei trabalhista e a gente vai mostrar agora como isso já tem funcionado na prática. A nova lei mantém os direitos da Constituição garantidos, mas tornou mais flexíveis as regras para contratação e as relações entre empresas e funcionários. Houve um certo prestígio à negociação coletiva, então o que for negociado entre o sindicato ou o que for negociado entre o trabalhador e a empresa, isso vai se prevalecer acima da CLT, inclusive. É uma tentativa de se adequar à realidade do mercado, que mudou muito de 70 anos para cá, desde que as leis foram criadas. Nesta empresa que desenvolve software, tem dia que os funcionários não conseguem fazer tudo em 8 horas. Quando a gente trabalha com tecnologia, às vezes a gente precisa de um tempo maior para resolver algum problema, que muitas vezes é crítico, né? A partir de 11 de novembro, os funcionários do Micael vão poder estender essa carga horária, desde que ela seja compensada no mesmo mês e não ultrapasse as 44 horas semanais. Pela nova legislação, as férias podem ser divididas em até 3 períodos. Além disso, foi criada a jornada intermitente, o trabalho em dias alternados ou por algumas horas, como o que é feito por garçons e por quem trabalha em bufês. Que é considerado o contrato 0 hora. É aquele que o trabalhador ele fica à disposição da empresa, só que ele não recebe por estar à disposição. Ele só recebe pelo tempo efetivamente trabalhado. Então, a empresa pode convocá-lo para trabalhar uma semana, 3 vezes na semana, uma vez no mês,
pelo período de 6 meses, isso vai depender do que eles pactuarem. A reforma trabalhista também muda a vida de quem vive de bico na informalidade. Isso porque, a partir de agora, a empresa que contratar esse trabalhador por 2 dias ou por uma semana, por exemplo, vai ter que assinar a carteira e pagar FGTS, 13º e férias proporcionais aos dias trabalhados. E sabe aquela hora de almoço? Se houver acordo entre patrões e empregados, ela pode ser reduzida para 30 minutos. As regras ainda nem entraram em vigor, mas graças a um acordo com o chefe, Matias já tem colocado em prática. Agora, se eu precisar sair precisar sair um pouco mais cedo, normalmente aqui na empresa eu faço um pouquinho menos depois do almoço, uns 15 minutos só, e aí se eu precisar sair depois, é só, por exemplo, 18 horas, eu sairia umas 5h15, 5 horas eu já posso estar saindo. Muitas mudanças a partir de agosto, do dia 11, né? E para esclarecer todas essas mudanças, estou aqui já com o advogado Fábio Pejon. Seja muito bem-vindo aqui ao RF com você, Fábio. Boa tarde, Marielle. Boa tarde, telespectadores do programa RF com você. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos esclarecer a tão falada reforma trabalhista, mas que ainda gera muitas e muitas dúvidas. Muitas dúvidas, afinal são muitas mudanças, né? Quantas mudanças mais ou menos na legislação? Olha, a gente não chegou a calcular quanto, porque realmente são muitas mudanças e a gente está tentando entender primeiro os artigos que ainda a legislação, embora necessária e muito bem feita essa reforma, ainda deixou muitas lacunas na lei. Então a gente está... Nós, juristas, operadores do direito, estamos primeiro tentando entender os artigos e depois vamos partir para um segundo passo, que seria ver realmente se foram muitas, se foram poucas, a eficácia de cada uma. Bom, como você disse, geram aí muitas dúvidas e nós saímos às ruas para ver as principais delas. Você pode responder, Fábio? Podemos colocar na tela já? Com certeza, estamos aqui para isso. Vamos lá então, primeira pergunta. Eu sou Antônio Bueno, queria saber como vai mudar as férias dos trabalhadores. Férias. Acho que todo mundo quer saber sobre férias, né? Hoje em dia a legislação não permite fracionar as férias apenas se a empresa entrar em acordo com o funcionário, né? A partir de agora vai poder? Na verdade, atualmente as férias elas não podem ser fracionadas. O que há possibilidade é do empregado querer vender 10 dias de suas férias. Isso é possível, mas o fracionamento delas, hoje, a legislação não permite. A partir do dia 11 de novembro, há exatamente 10 dias, haverá a possibilidade de fracioná-las em 3 períodos. Porém, esses períodos, um deles não poderá ser inferior a 14 dias e os outros 2 não poderá ser inferior a 5 dias. Como, por exemplo, o funcionário ele pode, em acordo com a empresa, isso é muito muito importante frisar que há a necessidade da vontade das duas partes em querer fazer o acordo, e um período não pode ser menor a 14 e os outros dois de 5. Ou seja, o funcionário pode acordar com a empresa, por exemplo, 16 dias de férias, 8 e depois mais 6, que totalizaria 30 dias de férias. O que não pode também, Fábio, pelo que eu percebi, estudei, não pode tirar férias antes de feriados prolongados, por exemplo, também? Isso é uma nova regra que foi criada com essa reforma. O início das férias, ela não pode iniciar 2 dias antes do descanso semanal do funcionário e 2 dias antes de férias. Essa é a regra básica dos... Ou seja, porque durante um feriado o funcionário já vai descansar, né? Então vai tipo, tirar um dia das férias, por exemplo, né? Vamos para a próxima pergunta, então, coloca na tela. Boa tarde, meu nome é Elaine. Se eu for demitida, o que mudou? O que mudou em caso de demissão? A demissão, houveram algumas alterações. A primeira delas é o prazo único para pagamento das verbas rescisórias, que passará a ser de 10 dias. Hoje, quando há um contrato por prazo de experiência, o pagamento deverá ser feito no dia útil subsequente ao término. Agora, isso não mais acontecerá. Independente da modalidade de rescisão do contrato de trabalho, o prazo é único, de 10 dias.
Uma outra novidade que a gente pode estar destacando aqui, Marielle, é a demissão por mútuo acordo entre empregador e empregado. Isso veio para regularizar a famosa casadinha que a gente chama, que é aquela em que o empregado ele quer se desligar da empresa, porém ele não quer pedir demissão para não perder alguns direitos. Então, a legislação trabalhista, com essa reforma, ela veio a regularizar isso. Então, eu posso negociar com o empregador, com o meu patrão, essa rescisão com mútuo acordo. Okay. Como que vai funcionar isso? O empregado, ele fará jus a 50% do aviso prévio, ele receberá 50% da multa de 40% do fundo de garantia e tem mais um detalhe, ele vai conseguir, sacar 80% do fundo de garantia e não vai conseguir receber o seguro-desemprego. Essas são as regras básicas nessa demissão por mútuo acordo. São muitos detalhes, né? São muitos artigos, muitas mudanças. E estamos aqui aprendendo juntos. Todos os patrões e funcionários deveriam, a partir de agora, ter uma cartilha, na verdade, para saber o que muda, o que não muda, porque realmente geram muitas dúvidas na gente. Já chegou aqui uma pergunta por WhatsApp, Wesley da Bahia, da cidade de Cipó. Primeiramente, ele fala: obrigada, Mari, por deixar a gente sempre informado sobre vários assuntos. Beijão para você, viu, Wesley? Quem trabalhar com carteira assinada pode chegar a perder alguns direitos? Não, a reforma trabalhista, embora muito se critique isso, ela não veio para tirar direito de nenhum trabalhador. Ela veio basicamente para regularizar algumas situações que já ocorrem na prática. Nós acabamos de dar o exemplo das férias, que acredito que é desejo da maioria dos trabalhadores de não tirar continuamente os 30 dias de férias, mas sim fracioná-las para poder aproveitar períodos diferentes de férias, por exemplo, dos seus filhos, as férias de julho e as férias de janeiro. Eu acho um ponto positivo essa questão das férias, né? E principalmente assim, as pessoas estão com medo, na verdade, das empresas não contratarem mais no modelo CLT. Né, com carteira assinada. Tem medo da terceirização de funcionários. Aí deixam de existir os funcionários com carteiras assinadas. Pode acontecer isso, Fábio? Acho que isso é o maior medo de todos os trabalhadores e quando começou a se discutir, realmente isso veio à tona, né? Exatamente, Marielle. A terceirização, ela não deixa o funcionário sem a sua carteira assinada. É esse ponto que muito está sendo discutido e confundido. O que acontece, num breve relato aqui, atualmente as empresas elas só podem terceirizar as atividades meio dela, ela não pode terceirizar a atividade fim. Podemos dar um exemplo de um metalúrgico. A metalúrgica não pode terceirizar o operador de máquina, ele pode terceirizar a portaria, a limpeza, o refeitório. A partir de 11 de novembro, poderá ser terceirizado a atividade fim da empresa. Essa é a principal mudança, mas não é porque houve a terceirização... E o medo, né, do funcionário ser substituído por um terceirizado. Não, mas a diferença, Marielle, é o seguinte, ao invés do empregado ser contratado por aquela empresa, ele será contratado por uma empresa de terceirização com carteira assinada, com todos os direitos garantidos pela lei. Inclusive, com a reforma, foi-se garantido os mesmos direitos dos funcionários registrados naquela empresa com os funcionários terceirizados. Então, não vai haver nenhuma subtração de direito dos trabalhadores. Inclusive, a empresa que terceirizou os serviços, ela vai ficar responsável caso a empresa que foi contratada não pagar os direitos do empregado. Ok, então dá para tranquilizar mais os brasileiros, né? Mais uma pergunta na tela. Oi, eu sou o Felipe. Quanto ao banco de horas, mudou alguma coisa? Mudou, né? Banco de horas. Banco de horas... Atualmente tem empresa que não permite, né? Na verdade, Marielle, telespectadores, o banco de horas ele só é permitido quando a convenção coletiva de trabalho regulamenta isso. Aqui em Limeira nós temos alguns sindicatos que permitem a realização do banco de horas automaticamente. Então já há essa permissão. O que vai mudar agora com a nova
regra da legislação trabalhista. É possível fazer o banco de horas mediante acordo entre empresa e empregado ou entre empresa e o sindicato que representa a categoria profissional dele. Qual que vai ser a diferença entre você celebrar um acordo entre empresa e empregado e empresa e sindicato? É o prazo de validade. Se for firmado entre empresa e empregado, o prazo máximo para compensação, para o pagamento desse banco de horas é de 6 meses. Enquanto se for firmado com o sindicato da categoria representativa dos trabalhadores, é de 1 ano. Bacana. Bom, olha, um beijão para o Antônio de São Luís, Gonzaga, Maranhão. Marielle, eu e minha família somos fãs do seu programa. Beijão para toda a família acompanhando aí o RF com você, viu? Eu amo vocês, olha. As pessoas ligando ao vivo aqui, gente, preciso fazer entrevista, não dá para atender agora. Depois eu respondo todos vocês. Tem mais pergunta? Pode colocar. Oi, eu sou a Michelle, eu gostaria de saber se a contribuição sindical continua sendo obrigatória. E aí, Fábio, responde para a telespectadora. Essa é a grande revolta dos sindicatos contra a legislação trabalhista. Por isso que teve tanta briga assim, né? Justamente, assim, sabemos que tem muitos sindicatos sérios que brigam pelos direitos dos seus representados, mas a grande polêmica é com relação à desobrigação da contribuição sindical. Atualmente, só rapidamente, é importante a gente esclarecer que há 3 tipos de contribuição: a assistencial, a confederativa e a sindical. A sindical, ela é a única que até então ela é obrigatória, ela tem caráter de tributo. Por isso que é descontado anualmente do salário dos empregados, independente da vontade deles ou não. A partir do dia 11, isso vai ser enquadrado na mesma regra da contribuição assistencial e confederativa. Ela passará a ser facultativa. O empregado pagará se quiser. Vai dar muita polêmica isso, hein? Tem categorias aí que realmente assim não fazem por merecer, né, o pagamento mensal ali, essa contribuição. Vai dar pano pra manga, viu, gente? Olá, boa tarde, meu nome é Ana Lúcia. Gostaria de saber, ela fala, na verdade, ela relata: eu fiz acordo onde eu trabalhava, na verdade, agora estou esperando a homologação para receber o fundo de garantia e dar entrada nas parcelas do seguro-desemprego. Isso aí, esse esquema continua da mesma forma depois do acordo, como já é. Na verdade, esse acordo que eu acho que a telespectadora se refere é que eu disse no começo, a famosa casadinha, que é o funcionário que quer se desligar, sim, mas não quer pedir a demissão. Eu só não sei se essa homologação que ela está esperando é no sindicato, que se for no sindicato, possivelmente houve uma dispensa sem justa causa por parte do empregador, ou ela está esperando uma homologação judicial, que foi ajuizado uma reclamação trabalhista para poder ter a validade e se habilitar no seguro-desemprego no fundo de garantia. Ok. Pergunta respondida, então. Agora a Flávia, sou de Salvador, Bahia, Fábio. Ela relata aqui o problema dela, eu vou ler. Vamos ver se a gente entende aqui, viu, Flávia? Estou com um problema de saúde e recorrendo com o INSS. Minha carteira está assinada há quase 2 anos e não estou conseguindo voltar ao trabalho por conta da doença. Meu chefe está pedindo para eu fazer uma carta pedindo para eu sair. Só que fui aconselhada para não fazer isso. O que você aconselha, Flávia? Flávia, isso é um problema recorrente do INSS. Ela, inclusive, pergunta se ela pode realmente ser demitida. Não, ela não pode ser demitida enquanto está pendente o recurso dela contra o INSS. O que está acontecendo atualmente é que o INSS, acredito eu por contenção de custos, está indeferindo inúmeros benefícios dos seus segurados. Com isso, o segurado ele é obrigado a ajuizar uma ação para que o juiz, se entender o caso, isso dependerá de uma perícia, forçar que o INSS retome o auxílio, o benefício dela, o auxílio-doença ou o auxílio-doença acidentário. Não sei qual é o caso dela. Mas uma coisa é certa, pedir demissão não é o caso, e caso o seu empregador esteja forçando isso, aconselho a fazer uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Ok. Mais uma pergunta agora da rua, vamos ver. Oi, eu sou a Thalita, eu quero saber quais são a nova regra de quem trabalha em casa. Para quem trabalha em casa, mudou também? Isso, na verdade, não só mudou, mas sim foi criado e legalizado, que é o conhecido home office
que tecnicamente foi chamado de teletrabalho, tá? Óbvio que o funcionário não pode chegar na empresa e falar assim, agora eu quero trabalhar de casa, em casa. Mariela, é importante... Não pode acontecer isso também, né, Fábio? Senão todo mundo vai querer ficar em casa trabalhando, né? O importante é, o que a gente está relatando aqui são para contratos novos. Sim. Tá? Para as contratações feitas a partir de 1º de novembro. Agora, os contratos que se encontram ativos... Isso para todas as normas? Para todas as normas. Para os contratos ativos, qualquer alteração tem que haver mútuo consentimento das partes. Eu sempre comparo o contrato de trabalho como qualquer outro tipo de contrato. Uma vez que ele é firmado, acordado as condições, ele só pode ser alterado quando as partes envolvidas, empregador e empregado, cheguem num comum acordo e mudem esse contrato. Tá? Com relação ao teletrabalho, que a nossa amiga acabou de perguntar, é aquele que vai ser prestado em casa, não vai haver controle de jornada, consequentemente não vai haver o pagamento de horas extras. O empregado, ele pode comparecer à empresa eventualmente para fazer serviços pontuais, isso não vai descaracterizar o teletrabalho. Ele pode apresentar uma planilha para fazer uma reunião, isso é perfeitamente possível. O empregador pode vistoriar o local de trabalho dele, inclusive é necessário fazer isso porque o empregador tem que orientar o empregado com relação à segurança, higiene do trabalho, quem trabalha em casa especificamente com relação à cadeira, à postura, pois então tudo isso tem que estar regularizado, tem que estar escrito para que tenha validade. Ok, mais uma pergunta agora da Salete. Gostaria de saber se o empregado sair ou fizer um acordo, um acerto com a empresa, ela pode, depois de algum tempo, entrar na justiça contra a empresa? Isso não vai mudar absolutamente nada, Mariela. Depois de quanto tempo ela ainda pode entrar na justiça? O empregado, ele tem o prazo de 2 anos a partir do momento da rescisão para ajuizar uma reclamação trabalhista. Passados esses 2 anos, ele perdeu todo e qualquer direito dele. Ele não tem. E dentro desses 2 anos, ele pode cobrar os últimos 5 anos do contrato de trabalho dele. Ok, obrigada, Fábio. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente responde mais dúvidas, porque temos muitas, viu? Agora, um exemplo de integração no trabalho. Em uma empresa aqui de Limeira, as funcionárias mamães podem levar os filhos para o trabalho. Que legal, né? Olha só como funciona. A Kelly amamenta, brinca, cuida da pequena Helena. A rotina é de uma mãe dedicada, mas se engana quem pensa que a Kelly e a Helena estão desfrutando do conforto da própria casa. A Helena tem apenas 6 meses e há 2 ela já vem trabalhar com a Kelly. É isso mesmo, a empresa onde a Kelly trabalha desenvolveu essa iniciativa, onde as mamães podem trazer seus bebês para cá. Até este espaço foi pensado para receber as crianças. A iniciativa ajuda muito na relação entre mãe e filha. A Kelly foi a primeira funcionária a ser contratada por esta empresa, que é especializada em comunicação e relacionamento escolar. Ela trabalha aqui há 3 anos e hoje divide a rotina diária do trabalho com os cuidados da filha. Foi determinante, né? Porque eu estava terminando o período de licença maternidade de 4 meses e estava naquela angústia, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu gostaria de continuar amamentando, que para mim é um valor muito importante, e fiquei com essa incógnita do qual alternativa eu teria para poder continuar na minha vida, na minha carreira. E a gente sabe, né, que assim, para as mulheres, essa coisa da maternidade, ao mesmo tempo que é um presente, é um desafio na carreira. Então, eu fiquei super aflita de como ia fazer, e quando eu vim, conversei, percebi que realmente trabalhar numa empresa inovadora faz toda a diferença, né? Então, é um valor que também a empresa cultiva e que eu percebi na prática como é que isso poderia se transformar em algo que realmente valorizasse essa condição do trabalhador, né, da pessoa, do
funcionário aqui dentro, mas nessa perspectiva do olhar, de como é que ele tá, porque se eu tô perto da minha filha, eu tô bem, consigo render bem, consigo, né, ficar melhor. Então eu percebi que realmente essa preocupação foi para a prática. Já deu para perceber que a Helena é bem tranquila, calma e se distrai com facilidade. Ela quase não chora para nada, o que ajuda a manter o ritmo do trabalho na empresa. E entre uma tarefa e outra, a mamãe para dar atenção à pequena, um contato importante e que a Kelly não abre mão. E assim as tarefas do dia a dia ficam até mais fáceis. É muito bom, eu fico super tranquila. Eu acho que em nenhuma outra condição eu teria a tranquilidade, a segurança de poder trabalhar com ela aqui. Então eu tô às vezes ocupada e aí dou uma olhadinha nela e sei que ela tá bem. Então com certeza isso acalenta meu coração e vai muito de encontro com a forma como eu penso que deva ser daqui pra frente. O ambiente do trabalho continua o mesmo. Só que agora os funcionários também se rendem aos encantos da pequena Helena. Para o cofundador da empresa, que assinou essa ideia, uma relação que proporciona benefícios. A gente ficou um pouco preocupado no início, né? Como ia ser a dinâmica e tudo, se ia ter aquela choradeira, o pessoal atendendo telefone, né? Mas, graças a Deus, tá correndo muito bem e a equipe tá tirando até proveito, eu falo, né? Às vezes a gente tá meio assim, estressado, olha a Helena ali, pega ela no colo, né? Dá uma volta e esquece de tudo. A ideia surgiu depois de uma conversa em que funcionário e chefe resolveram se ajudar. Foi uma coisa nova pra gente, né? A Kelly nem estava esperando ter bebê nessa altura. Mas quando ela trouxe, a gente parou para pensar mesmo. Como que a gente pode ajudar uma mãe a ter uma vida profissional e também não perder o vínculo numa idade de amamentação, né? E foi uma surpresa pra gente. E não é que deu tão certo que a ideia se expandiu e outras empresas resolveram seguir o mesmo modelo aplicado por aqui, onde mãe e filha ficam juntas, muito além do período para a amamentação, que é permitido por lei. Aí, em conversa com outras colegas que também estão nesse mesmo período, eu comentei dessa iniciativa, né? E aí outras empresas também se interessaram em se organizar para ter isso. Então, eu acho que teve essa coisa do pioneirismo, do qual eu muito orgulho, né? De ter desbravado isso e que, com certeza, a forma de gestão da empresa foi fundamental para a gente avançar nesse quesito. A empresa tem cerca de 40 funcionários e eles aprovaram esse tipo de benefício. É uma iniciativa muito interessante, né, por parte da empresa. Hoje as mulheres estão muito mais presentes no mercado de trabalho e com uma iniciativa dessa só incentiva cada vez mais, né, as mulheres a estarem trabalhando desse jeito. E garantem, a Helena não atrapalha em nada. É incrível trabalhar com ela aqui dentro, né? Ela inspira todo mundo no ambiente, ela alegra todo mundo. E é bacana ver também essa interação dela com todo mundo e a despreocupação da Kelly em relação às preocupações de uma mãe mesmo, né? Pós-maternidade, então é muito bom. Não atrapalha, nem quando ela tá chorando. Ela inspira todo mundo e distribui sorrisos pela calçada. Olha, eu não tenho dúvida, a Helena deve alegrar o dia de todos aí na empresa. Obrigada, Kelly, pela participação, pela entrevista, a reportagem incrível. E que bom, doutor Fábio, se virasse ler isso, né? Já existe alguma regra para quem é mamãe? Olha, muito bom, parabéns pela iniciativa da empresa. Realmente isso traz uma proximidade da própria empregada com o trabalho. A cabeça dela realmente fica voltada para o trabalho e não na casa, né? E às vezes, né, Fábio, às vezes a mulher não tem o bebê, não engravida, de medo, de repente, de não ver o filho, de perder o emprego, de perder a vaga, né? Então isso aí é até um incentivo, né, para uma maternidade tranquila.
Com certeza, Marielle e telespectadores. Fazendo um gancho, a reforma trabalhista, ela também criou algumas outras regras para a mãe gestante e para a mãe lactante. Hoje já existe o direito da empregada ter 2 intervalos de 30 minutos cada um para poder amamentar o seu filho. O que vai mudar agora é que esses 2 intervalos de 30 minutos, eles podem ser negociados entre empresa e empregada. Um exemplo que a gente pode dar, e que já foi cogitado em fazer, é ou a empregada entrar 1 hora mais cedo ou entrar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo para poder compensar esses 2 intervalos. Isso é muito importante para a mãe e para a criança, porque o que nós vemos hoje em dia? É a logística. Às vezes a distância entre a casa e o local a empresa e o local e a casa é muito distante. Então, esses 30 minutos que ela teria de direito... São insuficientes. Então, aí a gente está vendo que a legislação trabalhista, a reforma, ela não veio para tirar direitos, e sim para ajudar em algo que já se faz atualmente, que já se aplica atualmente. Veio apenas para legalizar situações. Bacana. E você havia me falado, ainda referente à reportagem, empresas com mais de 30 mulheres, pode ter essa negociação de se criar um espaço para as crianças? Na verdade, não é uma negociação, é uma exigência legal. A CLT, hoje, no artigo 389, ela prescreve o seguinte: empresas com mais de 30 empregadas, mulheres, que tenham mais de 16 anos, elas são obrigadas a disponibilizar um espaço para que seja deixado às crianças, ou se não, realizar um convênio com alguma creche para suprir essa necessidade de ter um espaço físico dentro da empresa. Porque essa possibilidade de fazer um convênio com alguma creche é a responsabilidade do empregador, porque nós temos a garantia, o direito da empregada, mas temos que olhar ao lado do empregador de ter uma estrutura dessa dentro da sua empresa e ter a responsabilidade de estar olhando filhos. O empresário, ele não foi formado, ele não tem a capacidade técnica de estar gerenciando isso. Ele tem capacidade do objeto social da sua empresa. Então, por isso que ofereceu essa possibilidade de substituição aí para um convênio. Mas por desconhecimento, muitas vezes não é cumprida, né? Vamos falar a verdade aqui. Agora a pergunta da Josiane, ela mora em Rondônia. Gostaria de saber se quem trabalha em fazenda tem direito de receber o 13º salário, e eu até perguntei se ela tem carteira assinada, ela tem sim. Tem direito? Se ela está devidamente registrada, ela tem o direito ao 13º. O trabalhador rural, ele se equipara ao trabalhador urbano em todos os seus direitos. Ok, Fábio, temos mais uma pergunta. Agora coloca a pergunta na tela. Vamos responder quanto der aqui dessa mudança trabalhista. Pode colocar. Qual a multa para empresas que não registrarem os funcionários? Isso é mais uma novidade da reforma trabalhista. E importante também, né? A empresa flagrada com empregado sem registro, ela vai pagar uma multa de R$3.000 por empregado. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a multa é reduzida para R$800. Existe ainda, telespectadores, Marielle, mais uma multa, que é uma multa em caso de desatualização dos documentos do empregado. Se a carteira de trabalho, todos os documentos estiverem desatualizados, também haverá uma multa no importe de R$600 por empregado flagrado. Fábio, já posso até te convidar para voltar, porque tem muitas outras dúvidas aí, ainda vai entrar no dia 11 de novembro, se puder retornar aqui para esclarecer outras dúvidas, agradeço. Pode ser? Marielle, estou à sua disposição, à disposição dos seus telespectadores. Gostaria de agradecer o convite firmado em nome do nosso escritório, Greve Peugeot Henrigo, Sociedade de Advogados. Estamos à disposição assim que você quiser. Muito obrigada e boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. E em nosso quadro especial, você vai aprender a fazer um penteado com uma trança bem bonita. Elas estão super na moda, viu? Eu amo. E você tem que ver a dica da Monique. Olá, eu sou a Monique, especialista em tranças, e eu vou ensinar para vocês o passo a passo da tiara de tranças. Bom, primeiramente, o que a gente fez na nossa modelo? Esse cabelo ele foi lavado apenas com shampoo e preparado.
Depois foi enrolado um babyliss em pé e agora a gente vai soltar os cachos, porque primeiramente ele fica tipo maíz, aqueles cachinhos bem definidos. Mas não é isso que a gente quer um cabelo mais despojado. Então a gente pega um pouquinho de pomada, um pouquinho de óleo de argan para ele soltar bem e ficar com brilho. Mistura na mão e vem passando no cabelo. E aí vai criando ondas. Os cachos passam a ser ondas. Então vai polindo o cabelo, tirando os arrepiadinhos, vai limpando os fios. Limpei o cabelo. Agora eu pergunto pra minha modelo qual lado que ela gosta mais. A gente normalmente usa o lado que tem mais volume, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou separar a mecha que eu vou trançar e eu vou reservar ela. Pegar um prendedorzinho. Agora eu vou separar aqui essa parte de trás para poder esconder minha trança quando eu terminar ela. Então eu vou separar aqui minha mecha e vou reservar ela. Bom, agora eu vou começar a minha trança. Eu vou pegar mais um pouquinho de pomada. Vou limpar os arrepiados desse cabelinho. E aí eu vou começar a trançar. Vou separar uma mechinha bem fininha. E aí eu vou começar uma trança de 3 normal. Então, separamos 3 mechinhas. Trançamos uma vez. E na próxima nós já vamos alimentar. Sempre com a parte de baixo. Vamos unir sempre a parte de baixo à trança. Uniu sempre com a parte de baixo. Pule a parte para sair o arrepiadinho. Alimenta mais uma vez. E agora você vai finalizar a trança. Você vai trançar e depois a gente vai dar uma beliscadinha nela para ela ficar com um pouquinho mais de volume. Para ela não ficar uma trança muito magrinha. Então segura aqui bem de leve e vem dando beliscõezinhos na trança. Na parte de baixo e na parte de cima. Aí eu venho, continuo com a trança até ver onde que eu vou amarrar. Vou pegar 2 elastiquinhos. Por que 2? Porque se eu colocar um só, tem o risco dele estourar. Então, eu coloco 2 elastiquinhos. Eu vou vir aqui, vou passar em volta. E vou pegar um pedacinho do cabelo pra unir com essa trança e ficar escondidinha aqui. Prendi, olho no espelho, vejo se tá certinho. Vejo se não tem nenhum erro. Aí eu venho, solto o cabelinho da lateral e solto o cabelinho que tava aqui preso aqui em cima. Feito isso, eu vou pegar mais um pouquinho do óleo de argan e vou acabar de trabalhar tirando os arrepiados desse cabelo. Bom, depois que eu finalizei, aí eu venho com um fixador. Aí pode ser um extra forte, um super forte, para poder acabar com esses arrepiadinhos e fazer as marcações da trancinha. Então eu venho, protejo o rosto e jogo o fixador. Pego um pentinho e venho passando assim para tirar os arrepiadinhos e fazendo as marcações. Pronta a minha tiara de trança. Para quem tiver mais habilidade também pode pegar, dar uma desfiada aqui, criar um volume. Ou se não, pode ficar assim, simples, ir para uma baladinha, ir para um casamento, ir para a escola, ir para qualquer evento. E assim finaliza a tiara de tranças. Conforme eu falei para vocês, é um penteado fácil, rápido e prático. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, basta seguir o Instagram, é @penteados_by_Monique Guimarães.
Monique, beijão, adorei a dica. Amo trança e dá sim para fazer em casa, hein? Tranquilamente. E temos as participações do dia. Você mandou foto? Então fique ligadinho. Vamos ver? Coloca na tela a primeira participação do dia. Wesley de Cipó, Bahia. Beijão para você, Wesley. O William de Barro Alto, Goiás, beijão pra você também. O Sidney de Amargosa, Bahia, estou no RF com você. Eu também estou com você, viu, Sidney? Beijão. O Anderson de São Francisco, Minas Gerais, beijão pra você também. O Marcos Antônio de Curaçá, Bahia, abraço pra você, Marcos. Bom, não dá mais tempo, amanhã exibo as outras participações, ok? Fiquem com Deus e uma ótima tarde.